Olá, tudo bem? Hoje vocês vão conhecer a história de um menino que arriscou a sua vida para salvar um amigo. O que será que aconteceu? Vocês querem saber? Então venham comigo, porque eu já vou contar. Eu sou a tia Eliene. Sejam bem-vindos aqui no nosso cantinho de histórias. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que outras crianças também conheçam a palavra de Deus. Combinado? Então vamos começar? Pedro e Juca eram muito amigos. Os dois se conheciam desde bem pequenos e brincavam juntos. Quando chegou a época de ir à escola, eles foram juntos, estudavam na mesma escola, na mesma sala e sentavam lado a lado na hora da aula. Os meninos foram crescendo e continuaram amigos. Gostavam de jogar bola, empinar pipas, andar de bicicleta. Certa vez, os dois estavam na praia, na época das férias escolares. De repente, Pedro convidou o Juca para catar conchinhas, mas o Juca não queria. Ele preferia brincar na água, porque estava muito calor. Foi aí que começou uma discussão entre eles. Pedro querendo catar conchinhas e Juca querendo brincar na água. Você já viu uma discussão? Por que as pessoas discutem? Por que elas brigam? É por causa do pecado. É por causa do pecado em seus corações. Pecado é tudo o que pensamos, dizemos ou fazemos que não agrada a Deus. Em Romanos, capítulo 6 e versículo 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte. As pessoas que trabalham recebem um pagamento, um salário pelo seu trabalho. Da mesma forma que os nossos erros, os nossos pecados também merecem um pagamento, mas não é um pagamento legal, não. O pagamento, o salário do pecado é a morte, é a separação de Deus para sempre. Deus, o nosso Criador, é santo. Ele nos fez para termos amizade com Ele. Mas, infelizmente, o pecado estragou tudo. Voltando para a nossa história, a discussão entre os amigos continuou e foi ficando cada vez mais séria, até que Pedro, muito bravo, fez algo terrível. Ele deu um soco no seu amigo, deu um soco no Juca. E agora, o que será que o Juca fez? Nada. Juca não se defendeu e nem atacou seu amigo. Ele simplesmente ficou muito triste mesmo. Juca pegou um pedacinho de vara, sentou na areia e começou a escrever uma frase ali na areia. E Pedro estava muito arrependido do que havia feito e ficou olhando o que o seu amigo estava escrevendo. E ele leu a seguinte frase: hoje, o meu melhor amigo me deu um soco. Ai, como Pedro estava se sentindo mal, como ele estava arrependido do que havia feito. Então, ele pediu perdão para o Juca e o Juca o perdoou. E naquele momento, ele o convidou para entrar na água, para eles brincarem. E o Juca, com muita alegria, aceitou o convite, até porque era tudo que ele queria, brincar na água. E os dois entraram na água e ficaram se divertindo. Pedro sabia nadar muito bem, mas o Juca só sabia brincar na água. E eles ficaram um tempão, só que não perceberam que estavam ficando cada vez mais longe da praia e indo em direção
ao fundo. De repente, aconteceu uma coisa terrível, uma coisa muito ruim. Juca não estava mais sentindo o fundo da praia com os pés. E veio uma onda muito forte e ele começou a engolir água. E ele gritava: socorro! 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 E Pedro, então, vendo que o seu amigo estava em perigo, ele arriscou a sua vida e foi nadando rapidamente e conseguiu, com muita dificuldade, trazer o seu amigo de volta para a praia. Quando eles chegaram ali, Juca ficou muito pensativo. De repente, ele pegou uma pedrinha e foi até uma grande rocha que tinha ali perto. E com muito esforço, Juca começou a escrever naquela rocha, naquela pedra. E Pedro ficou observando o que o seu amigo estava escrevendo naquela pedra. Quando ele terminou de escrever, Pedro viu a seguinte frase: hoje, meu melhor amigo salvou a minha vida. Pedro disse que não estava entendendo nada. Quando ele deu um soco no Juca, ele escreveu na areia. Agora que Pedro o salvou, ele escreveu numa rocha. E Juca explicou que as coisas ruins que acontecem na nossa vida, nós devemos escrever na areia, porque o vento e a chuva apagam e a gente acaba esquecendo. Mas as coisas boas que nos acontecem, nós devemos escrever na rocha para nunca mais esquecermos. As coisas ruins devem ser esquecidas, mas as coisas boas devem permanecer na nossa memória. Não podemos esquecer aquilo que é bom. E Pedro entendeu aquela grande lição. E naquele dia, eles se tornaram ainda mais amigos. A amizade deles se tornou ainda mais forte. Afinal de contas, Juca havia perdoado seu amigo de verdade. Ele havia perdoado. Eu fico pensando que se você já tem Jesus vivendo em seu coração, então você também precisa perdoar. Você precisa perdoar, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que se nós perdoamos as pessoas que nos entristecem, Deus também nos perdoa. Em Marcos, capítulo 11, versículo 25, diz assim: quando estiverem orando, primeiro perdoem aqueles por quem foram ofendidos, para que seu Pai que está no céu perdoe os seus pecados também. Marcos 11 e 25. Perdoar as pessoas que nos magoam, que nos deixam tristes, é muito difícil, mas é isso que Deus faz conosco todos os dias. Porque todos os dias nós fazemos algo que desagrada a Deus, mas Ele nos perdoa e quer que nós também perdoemos aqueles que nos ofendem. Talvez você já ficou triste com seu amigo por ter falado mal de você, por não ter te convidado para algum passeio especial. Mesmo assim, você precisa perdoar. Mas talvez você ainda não foi perdoado pelo Senhor. Pode ser que o seu coração ainda não está limpo, porque você não convidou Jesus para morar nele. Mas você precisa saber de uma coisa. Jesus quer fazer de você uma pessoa diferente. Ele quer te dar uma nova vida. Jesus quer dar a você uma vida que agrada a Ele. Quer fazer de você uma pessoa que perdoa aqueles que te magoam. Em Romanos, capítulo 10 e versículo 13, diz assim: qualquer um que chamar pelo nome do Senhor será salvo. Você quer ser salvo? Você quer ir morar no céu um dia junto com Deus? Chame o Senhor. Mas não é chamar só de boca. É confiando completamente nele, confiando lá no seu coração
que Jesus é o único que pode perdoar o seu pecado, que Ele é o único que pode dar a você o direito de morar no céu. Ele é o único que pode fazer de você uma pessoa diferente, uma pessoa que consegue perdoar, porque é isso que o Senhor faz por nós. Mas por que só Jesus pode nos salvar? Porque Ele é o único que pode perdoar o nosso pecado. Porque Deus olhou para esse mundo e não viu ninguém capaz de sofrer o castigo pelos nossos pecados. Porque tinha que ser alguém perfeito. Por isso Ele mandou o seu Filho, o seu único Filho, o Senhor Jesus. Em 1 Pedro, capítulo 2, e versículo 22 e 23 diz assim: Ele nunca pecou, nunca disse uma mentira, nunca retrucou quando foi insultado. Esse versículo está falando do Senhor Jesus, que nunca pecou. Por isso, Ele é o único que pode perdoar o nosso pecado. O Senhor Jesus, lá na cruz, derramou o seu sangue precioso, o seu sangue puro, para lavar o nosso coração do pecado, para deixar o nosso coração limpinho, sem nenhuma mancha de pecado. Ao morrer, Ele foi colocado no túmulo, mas a morte não o segurou. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou e está vivo no céu, pronto a perdoar você, pronto a fazer de você uma nova pessoa, assim como Juca, dar a você condição de perdoar aqueles que deixam você triste. E aí, você gostou da história? Espero que sim. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E não esqueça que nosso encontro é todo sábado, aqui no nosso Cantinho de Histórias. Grande beijo e até a próxima! Tchau, tchau!